Olá pessoal, bom dia galera do segundo da manhã, boa tarde pessoal do segundo ano B da tarde, bem-vindos ao terceiro período. Bom, aula de filosofia, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós já vínhamos vendo, certo? No bimestre passado, pessoal, nós vimos a filosofia clássica helenística, o que é isso? Nós vimos os sofistas, nós estudamos um pouquinho sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Que são os filósofos clássicos, e nós também estudamos as filosofias helênicas ou helenistas, né? O estoicismo e o epicurismo, principalmente, certo? Também vimos um pouquinho do cinismo, enfim. E dando sequência, né, à história da filosofia, que é o que nós temos visto desde o primeiro período com os pré-socráticos, segundo período filosofia clássica helenística, terceiro período começando com o pensamento cristão ou filosofia medieval, certo? Como o próprio nome diz, pensamento cristão medieval, dá para entender que é a filosofia que surgiu ou que estava presente durante a Idade Média, certo? Como o título aqui, né, do slide aqui, vocês estão vendo, cristão é uma filosofia que vai estar muito ligada à religião, ao cristianismo, ao catolicismo, certo? Então nós vamos falar muito de religião, ok? Bom, na aula de hoje, a ideia é contextualizar. O que isso quer dizer? Né? Nós trazemos o contexto histórico, como era a sociedade, a organização social, a questão política, enfim, tudo isso nesse período em que surgiu esta filosofia. Ou para nós compreendermos por que estes filósofos pensavam da maneira que pensavam, certo? Então nós vamos falar nas próximas aulas, mais especificamente, sobre esses filósofos. Né? Na verdade são dois, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, ok? E na aula de hoje nós vamos simplesmente contextualizar, então vai ter um pouquinho de história, ok? Então vamos lá. Como o próprio nome já diz, né, a filosofia medieval surgiu durante a Idade Média. A Idade Média é um período histórico que compreende 1000 anos, ok? Ela vai do fim do Império Romano, praticamente, até a questão do advento da forma protestante, enfim, de outros acontecimentos históricos. Essa divisão é feita para que fique mais fácil a gente compreender toda essa questão do tempo, do tempo histórico, dos acontecimentos, certo? Mas a Idade Média foi um período também conhecido como Idade das Trevas, né? Um período muito marcado por uma religiosidade muito forte, né? Onde as liberdades individuais praticamente não existiam, okay? Com raras exceções, ou com algumas exceções de alguns grupos, em que a sociedade estava dividida em três grupos principais. Né? Os servos, que eram a base da sociedade porque eles trabalhavam para produzir alimentos e outros bens, né? Os nobres e a igreja, né? Os padres, os bispos, os arcebispos, o papa. Então, esse período, a Idade Média, né, que nós estamos nos referindo aqui, é dentro da Europa, ok? Então, a Idade Média europeia, ela foi um período muito marcado pela influência da Igreja Católica, né? Foi um período muito marcado por uma estratificação, ou melhor, uma estagnação social, em que a sociedade era dividida de maneira muito clara em três grupos sociais e não havia mobilidade social, ou seja, esses grupos não poderiam mudar. Então, se eu fosse um servo durante esse período, eu nascesse servo, eu ia morrer servo, eu não poderia me tornar um nobre. Se eu fosse nobre, eu ia morrer nobre, né? Eu jamais seria um servo, mas eu poderia entrar para a igreja. Certo? A única mudança talvez fosse essa, se é que a gente pode chamar isso de mudança, ok? Então, continuando aqui essa contextualização, né, já citei agora há pouco, que o catolicismo, né, a Igreja Católica medieval, a Igreja Católica durante a Idade Média, ela influenciava de maneira muito forte. Ela tinha um poder e influência muito grande. Em que? Na política, a Igreja era responsável por conciliações dos nobres, dos reinos, dos reis, certo? A Igreja também tinha uma influência muito grande no modo de pensar daquela sociedade, ok? Então, aquela sociedade, a maneira deles pensarem a vida, as relações sociais, né, de compreenderem o mundo, estava muito ligado à questão religiosa pela influência da igreja. Era tudo muito ligado à ideia de Deus, à ideia de pecado, certa ideia de céu e de inferno, ok? A igreja influenciava na maneira de agir, certo, das pessoas, ok? Então as pessoas agiam com muita influência da religião, seu modo de falar,
ok? A igreja influenciava na vida privada, nas relações de pais e filhos, de marido e mulher, enfim, tudo isso. E também influenciava, logicamente, no cotidiano. Então, a Idade Média foi um período marcado por uma, como eu posso colocar assim, uma catequização de toda a Europa, né? Era uma Europa muito religiosa, muito ligada ao pensamento, às questões religiosas, sobretudo a partir do catolicismo, porque era a única religião oficial, a única religião que era vista como válida naquele momento, naquele local, certo? E a igreja também tinha um poder econômico muito forte, ok? Isso pode ser compreendido, né, a partir da ideia que tem aí do poder econômico. Então, de toda a Europa, tá certo? Eu falo da Europa. A Igreja Católica tinha um terço de todas as terras. Era possuidora, era dona de um terço de todas as terras da Europa. Certo, pessoal? Então, é um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que tem, não sei se tem na escola, estou na dúvida se tem na escola, mas eu tenho certeza que tem na Biblioteca Municipal, e que vai falar desse poder e influência da igreja na forma de agir e de pensar das pessoas. É um livro que eu tenho, eu esqueci de trazer para cá de separar, mas não vou sair aqui da aula para fazer isso. É um livro intitulado O Queijo e os Vermes, de um historiador chamado Carlo Ginzburg, um italiano. Certo? O livro vai contar a história de um moleiro, né, uma pessoa que trabalhava no moinho, chamada Menocchio, né, que na verdade era apelido, o nome dele era Domenico Scandella, e o Menocchio ele fazia algumas coisas que eram proibidas pela igreja. Então, para vocês terem noção do poder e da influência da igreja católica, né, no cotidiano, na vida das pessoas, durante esse período da história, eles tinham uma lista de livros que eram proibidos. Então, esses livros ninguém podia ler, certo? E o Menocchio era um dos poucos camponeses, digamos assim, que sabia ler e lia esses livros. A história é muito interessante, você se envolve muito, e é uma história real, tá certo? Não é algo inventado. Foi uma pesquisa de um historiador que desenterrou essa história para todos nós. Ok? Eu recomendo O Queijo e os Vermes. Procurem na biblioteca municipal, vocês vão achar esse livro lá, porque eu já vi lá, e leiam. É um livrinho assim curto e é muito bom de você ler. Ok? Continuando a nossa contextualização. Então, a filosofia medieval ela é amplamente influenciada por uma religião, certo? Que é o cristianismo. E o que é o cristianismo? O cristianismo é a religião fundada pelos seguidores de Jesus Cristo, que a princípio ele é tido, né, no seu início, como uma seita do judaísmo, ou como uma espécie de judaísmo que se opunha a certos pontos do próprio judaísmo, tá certo? O cristianismo está presente hoje no nosso dia a dia, né? A igreja católica, nós temos as igrejas protestantes ou evangélicas, tá certo? Que é, vivem, né, o cristianismo de maneira um pouquinho diferente umas das outras, mas a ideia do cristianismo é a mesma, tá certo? E aí nós temos na Bíblia, né, os cristãos têm na Bíblia o seu livro sagrado, dividido no Antigo Testamento, que era os livros dos judeus, e o Novo Testamento, que são os livros deixados pelos seguidores de Cristo, certo? Os evangelhos e as cartas, ok? E nesse contexto, né, de cristianismo, a Igreja Católica era a única igreja cristã até que a Reforma Protestante ocorre. Isso é outra coisa, vocês já devem ter visto na aula de História, se não viram, devem ver, certo? E aí, pessoal, a Igreja Católica, né, a fase, né, a história do cristianismo é marcada por algumas fases, né? A primeira fase, uma das primeiras fases, antes de chegar na filosofia que nós vamos ver, e uma das mais importantes nesse sentido, que influenciaram muito as filosofias que nós vamos estudar, é a fase da doutrina, né? Ou dos padres, ou dos pais da igreja, certo? Que era a parte em que os bispos da igreja católica, aquele pessoal mais velho, no início do catolicismo, eles passam a escrever, eles passam a organizar as doutrinas, né? As normas, as regras da igreja, certo? Só que ainda assim, essas doutrinas tiveram certa influência de algumas filosofias, né? Do estoicismo, que nós já estudamos, e também do neoplatonismo, que é uma releitura de Platão, tá certo? Se nós formos prestar atenção, né, o Platão falava que o ser humano era composto de alma, eram almas diferentes, e aí vai. E essas concepções chegam até nós hoje, ou até a religião, graças à influência desse neoplatonismo, tá certo? E também o cristianismo ele pode ter sido influenciado fortemente por outras doutrinas
existentes, outras ideias religiosas existentes no Oriente, tá certo? Além do judaísmo, ok? E aí nós temos na Pérsia, né, o zoroatrismo, que se nós estudarmos o zoroatrismo, ele tem muitos pontos muito parecidos com o cristianismo, tá certo? A ideia do bem contra o mal, né, que é o chamado maniqueísmo, a ideia de ter um Deus bom, um Deus mau, né, um Deus e o diabo, a ideia de uma salvação, enfim, tudo isso o zoroatrismo traz uma religião anterior ao cristianismo, tá certo? E que pode sim ter influenciado essas doutrinas, que é historicamente falando, é claro, né? E aí nós temos também alguns personagens que são citados na Bíblia, né? Os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Que está aqui em parênteses na Palestina, a região que eles viveram, que fizeram releituras, né, dos textos do judaísmo. Eles tiveram uma influência muito grande no cristianismo, na sua forma de viver a religião judaica, assim como também, muito provavelmente, né, o Confúcio e Lao Tse Tung na China e o Buda na Índia. Certo? São doutrinas que surgiram que podem ter influenciado o cristianismo, ou são doutrinas que surgiram e que trazem a chamada Era Axial, né? Um período em que ebulição de novas teorias, novas ideias religiosas ou da relação com o divino. Tá certo? E aí, voltando-nos novamente, certo, para o catolicismo, para a Igreja Católica, nós vamos falar de dois conceitos importantes para que a gente venha compreender a filosofia medieval, que é o conceito de fé, né, que é o conceito também de dogma. Né? O que é a fé? A fé é você crer, é verdade, enfim, a fé é aquilo que você crê. E o que são os dogmas? Né? Os dogmas da Igreja são verdades reveladas por Deus, segundo a Igreja Católica, né? E as igrejas evangélicas também. São verdades reveladas por Deus dentro da Bíblia, mas nesse caso em específico que seriam interpretadas única e exclusivamente pela Igreja Católica, tá certo? Então, dogma seria uma verdade universal que não poderia ser contradita, digamos assim, que não poderia ser posta à prova. Uma verdade pronta que você deveria aceitar e acabou, ok? E aí nós temos mais uma vez falando sobre fé, né? A fé seria para a Igreja Católica a fonte mais elevada de verdade. Né? Não poderiam existir verdades contrárias à fé católica, né, e aos seus dogmas, tá certo? Ainda que algo fosse verdade, mas se fosse contra a fé católica e contra um dogma da Igreja, ela não poderia existir. E por isso que ela proibia a leitura de certos livros, ok? E aí, durante um período, né, da história da Igreja Católica, apesar de sua influência, né, da filosofia grega, ela passa a atacar a filosofia grega como uma heresia. E isso muda um pouquinho à frente, tanto é que as filosofias que nós vamos estudar tiveram influência de filósofos clássicos, tá certo? Mas depois a gente vai aprofundar sobre isso, ok? E qual é o grande objetivo dessa filosofia criada durante a Idade Média, da filosofia medieval ou do pensamento cristão que nós estamos estudando? Seria utilizar da filosofia, criar uma filosofia, certo? Que fosse utilizada na defesa da fé, ok? Então a ideia da criação da filosofia agostiniana, de São Tomás de Aquino, eram filosofias criadas para defender única e exclusivamente a fé católica como verdade, a fé católica como algo verdadeiro que não poderia ser contradito, tá certo? E aí essa filosofia ela é dividida em 4 partes, historicamente falando, né? A filosofia dos pais apostólicos, que são responsáveis pela disseminação das verdades da fé católica, né? A filosofia ou período dos pais apologistas, que são responsáveis por criarem textos defendendo a fé católica. E aí as duas que nós vamos estudar, né? A patrística, que vai do século IV ao século VIII, que é uma tentativa de conciliação da razão e da fé, ok? O grande filósofo desse período é o Santo Agostinho, e ele foi grandemente influenciado por Platão, ok? Então, o objetivo da patrística, primeira parte da filosofia medieval, é conciliar a fé e a razão, mostrar que fé e razão não são algo separados, mas que são algo que podem conviver, ok? E também nós temos a fase da escolástica, que vai do século IX ao século XVI. É um período muito mais longo. Né? A escolástica nós podemos compreender como a sistematização da filosofia cristã a partir de Aristóteles. Então, o Tomás de Aquino, que é o grande filósofo desse período, ele é muito influenciado por Aristóteles e ele tenta sistematizar a filosofia cristã, criar a filosofia
para um tipo de filosofia para mostrar que o cristianismo, que a Igreja Católica, que os dogmas, que a fé, que tudo isso é algo verdadeiro, certo? E ele foi muito influenciado por Aristóteles, pelos escritos de Aristóteles, ou melhor, pelas leituras que fez de Aristóteles, certo? Bom, pessoal, é isso a aula. É uma aula introdutória, serve para que vocês possam compreender o contexto histórico, certo? No qual foi criado, né, o pensamento cristão. Nós vimos que é uma filosofia marcada de maneira muito profunda pela religião católica. É uma filosofia que foi criada e utilizada para defender as verdades dessa fé, ok? E que teve, sim, influência de filósofos clássicos, principalmente Platão, no caso de Santo Agostinho, e Aristóteles, no caso de Tomás de Aquino, ok? E alguns dos conceitos criados por esses filósofos cristãos até hoje são muito utilizados, ou até amplamente utilizados, tanto por católicos como também por evangélicos, na defesa de suas fés. Ok? E lembrando todo esse contexto histórico no qual foi criado ou foi criada essa filosofia. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, comentem um vídeo se vocês gostaram. Eu acho que foi uma aula bem clara, né? Uma aula introdutória do conteúdo. E nas próximas aulas, né, nós vamos também trabalhar o Santo Agostinho com patrística e o São Tomás de Aquino com escolástica, certo? É um conteúdo curto, mas um conteúdo muito bom de se estudar, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser. Olha aí, ó, fé pintando, né? Até a próxima aula, se der tudo certo. E logo, logo a gente tá junto, pessoal. Também estou sentindo essa falta do contato com vocês, tá certo? Mas logo, logo nós estamos juntos em sala de aula, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Valeu, um abraço e até a próxima.